Pessoalmente, eu nunca conheci um homem que tivesse fumado pedra de crack mais do que eu. Eu cheguei a botar 50 pedras de crack num cachimbo, aquelas pedras pequenininhas, e fumei de uma vez só. E quando estava aquela fumaça ali, aquela fumaça tomou forma e se transformou em um demônio. E eu, apavorado, larguei as drogas, subi em cima da moto. Minha esposa se lembra muito bem desse episódio. Eu estava aqui na comunidade Rainha do Mar. Eu estou falando de 35 anos atrás, isso nos anos 90. Eu saí feito um doido, desesperado, em cima daquela moto. Cheguei em casa, me tranquei tudo, aleluia, todas as, aleluia, porta e janela, e fiquei naquela paranoia. Mas ali já era o trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia! Em dias de hoje, em dinheiro de hoje, eu cheguei a destruir o patrimônio de 1.300.000 em droga, botando em dinheiro de hoje. Foram muitas loucuras, muitos devaneios, muitos laços de morte, muitas tramas do inferno contra a minha vida. Então eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, se você está vivo, não é pela sua esperteza. Verdade. Como eu mesmo me confiava em uma arma, ou uma pistola, um revólver 38, ou uma escopeta 12, com a bolsa cheia de bala, e eu dizia: se eu tiver de morrer, não vai ser por falta de bala. Eita, Glória a Deus. Então é para você, Ramanás, que nesta noite Jesus está dizendo: eu te amo com amor profundo. Glória a Deus. Eu te guardo e te protejo ainda, porque é pela minha misericórdia e pelo meu amor. Mas Jesus manda dizer que existe, aleluia, um atributo em Jesus chamado justiça. E da justiça de Jesus ninguém poderá escapar. Começarei, aleluia, relatando algumas coisas maravilhosas, extraordinárias, de milagres e prodígios de Jesus, que está nas Sagradas Escrituras. Em Mateus, no capítulo 8, a partir do versos 28, fala, aleluia, que Jesus foi, aleluia, a uma região chamada Gadarena. Aleluia. E naquele lugar, aleluia, tinha um homem possesso de muitos demônios. A palavra de Deus diz que era uma verdadeira legião
Mas a palavra de Deus narra que quando Jesus chega ali do barco, que Jesus, aleluia, ele pisa a planta do pé dele naquele lugar. Aqueles demônios se manifestam, aleluia, e corre, aleluia, e se prostra perante o nome de Jesus, aleluia, porque também está escrito que o nome de Jesus está acima de toda, aleluia, potestade, principados e império das trevas. Eu não quero saber os demônios, nem legiões de demônios que lhe acompanham. Eu quero saber, aleluia, aleluia, desse Jesus que me libertou também. Não tem nada a ver com os anjos do céu. Satanás não tem nada a ver, aleluia, com Jesus, aleluia, glória a Deus, porque o plano de Deus é, aleluia, excelentemente muito melhor, mas muito melhor para você, meu amigo, minha amiga. Mas o que Satanás tem para você, aleluia, aleluia, é a derrota, é a humilhação, é a execração, aleluia, a destruição, aleluia, a cadeia, aleluia, e depois a morte. E a palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus dá uma ordem. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, aleluia, aleluia, no dia que você se curvar perante o nome de Jesus, no dia que você abrir o seu coração e se arrepender, aleluia, Jesus vai dar só uma ordem, apenas uma ordem da sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, e vai ter, aleluia, libertação na sua vida, se você crer. Aleluia! E a palavra de Deus diz que Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios, aleluia, que tomava aquele homem, levava aquele homem para os cemitérios. Aquele homem se alimentava de defuntos. Aquele homem, aleluia, vivia acorrentado, mas nem mesmo as correntes conseguia segurar aquele homem, porque os demônios quebravam todas as correntes. Era uma verdadeira humilhação, era uma verdadeira, aleluia, execração, era um verdadeiro massacre na vida daquele homem, aleluia. Hoje as correntes, aleluia, que está imperando sobre aqueles, aleluia, que estão em trevas, aleluia, são correntes invisíveis, corrente do inferno, está acorrentando o pescoço, está acorrentando os braços, está acorrentando as pernas, aleluia. Já deu uma cegueira, aleluia, espiritual, uma surdez espiritual, aleluia, morbidez espiritual, já não consegue mais ver as coisas de Deus, já não consegue mais escutar as coisas de Deus, já não consegue mais sentir a presença de Deus.
Glória a Deus. Vou dar mensagem para quem? Não consegue nem imaginar quantas filhas tem aqui ao redor. Aleluia! Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Mas se não tiver nenhum crente aqui, viu? Aleluia, vou logo avisando. A noite é essa, viu? Você não sabe do dia da manhã, não. É verdade. Aleluia! Verdade. E a palavra de Deus diz que aquele homem, agora liberto, totalmente transformado, a barba bem feita, cabelo cortado, bem arrumado, aquele homem agora passou a pregar o evangelho de Jesus Cristo naquele lugar que era um lugar amaldiçoado, aleluia, e que muitas vidas se renderam ao Senhor Jesus ali naquele lugar. E é isso que Jesus quer fazer com você, meu amigo, minha amiga. Aleluia. A palavra de Deus também fala, aleluia, glória a Deus, no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. Aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus pega os seus discípulos e vai para uma região chamada Tiro e Sidom. Aleluia, essa região é uma região amaldiçoada. Aleluia, uma região que tem adoradores de Baal, uma região, aleluia, que as pessoas prestam culto a Satanás. Aleluia, uma região que as pessoas pegavam as criancinhas e ofereciam em sacrifício a Satanás. Uma região que as pessoas também pegavam os animais, os cachorros, aleluia, e prestavam sacrifício aos demônios. E aquele povo era conhecido como os cachorrinhos. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chega naquele lugar, vem uma mulher, aleluia, e essa mulher, aleluia, se aproxima de Jesus chorando, desesperada, e diz, aleluia, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, aleluia, porque a minha filha está endemoniada, aleluia, ela está, aleluia, aleluia, sendo massacrada, humilhada, aleluia, por demônios, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, que logo naquele momento Jesus não dá ouvido, não dá atenção àquela mulher, é porque Jesus estava testando a fé daquela mulher, aleluia, glória a Deus. E novamente, aleluia, aquela mulher começa a dizer, aleluia, Senhor, tem de misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, a minha filha está sendo massacrada, a minha filha está sendo humilhada, aleluia, por aqueles demônios, aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus olha para aquela mulher e diz, não é bom que eu pegue os pães dos filhinhos e dê aos cachorrinhos. Aleluia. Quem vê essa passagem pensa que Jesus está olhando aquela mulher. Não, 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 não. Jesus está testando a fé daquela mulher, porque aquela mulher diz, Senhor, aleluia, é bem verdade que os cachorrinhos, aleluia, também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia, aquela mulher estava dizendo, Jesus, eu reconheço que tu és o meu Senhor, eu reconheço que tu és o meu Salvador, eu reconheço que tu és o socorro da qual a minha filha está precisando. Ei, aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus olha para aquela mulher e diz, eu nunca vi tanta fé, aleluia. E a filha daquela mulher foi liberta daqueles demônios, aleluia. Então você, mãe,
Você que está clamando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, não desista, não pare, aleluia. Você que ainda não é crente, se você recebeu o convite para ir na igreja, vá, aleluia, porque a igreja é hospital espiritual, aleluia. Igreja é lugar de tratamento espiritual, aleluia. Você que não é crente, pai, você que não é crente, mãe, você que não é crente, filhos, aleluia, não rejeite, aleluia, a voz de Deus te convidando para vir para a casa dele. Aleluia. 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 A palavra de Deus também fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versos 25. Aleluia, que conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquela mulher sofria muito, aleluia, com aquela hemorragia. Fluxo de sangue é hemorragia. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquela mulher tinha sofrido muito na mão dos médicos, gastado todos os dinheiro, aleluia, aleluia, com consulta, com exames, com idas e voltas, e a medicina não resolvia, aleluia, aleluia, o problema daquela mulher. Talvez você, meu amigo, minha amiga, esteja na sua casa, aleluia, está ouvindo esse aparelho de som, talvez, aleluia, essa sua enfermidade já tenha levado tudo que você tem, aleluia, já tenha levado, aleluia, até sua dignidade, já tem levado, aleluia, as suas finanças, já tem levado, aleluia, a paz e o sossego na sua casa. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer, aleluia, o mesmo Jesus que curou essa mulher do fluxo de sangue, ele também pode lhe curar. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, quando ouve falar de Jesus, a fé dela aumenta, e ela começa a dizer no coração dela: eu vou atrás desse homem chamado Jesus, e quando eu pelo menos tocar, nem que seja nas vestes dele, eu ficarei curada. E a palavra de Deus diz, aleluia, que as palavras daquela mulher gerou poder. Então você, meu amigo, minha amiga, você que está sendo evangelizado, aleluia, glória a Deus, aleluia, creia que a palavra de Deus é poderosa, creia que Deus é fiel, aleluia, creia que Deus é libertador, e que através de Jesus Cristo, aleluia, você verá a glória de Deus dentro da sua casa e da sua vida. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus diz que aquela mulher ficou curada. Quando ela tocou em Jesus, ela ficou curada. Aleluia. Aleluia. E Jesus disse: quem foi que me tocou? Deus é bom o tempo todo. Porque a fé daquela mulher, a necessidade daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, a humilhação daquela mulher era maior do que qualquer coisa, só não era maior do que Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus disse: eu senti, aleluia, de mim saindo poder, aleluia. Então você, mulher, aleluia, que está em casa, você que está enferma, ou as irmãs aqui mesmo, aleluia, creia e toque em Jesus pela fé. Faça com aquela mulher, aleluia, mas que não seja uma fé meia boca, mas que seja uma fé verdadeira, genuína, cheia de força e de poder. Glória a Deus. Aleluia! E Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te curou.
A tua fé te salvou. E hoje eu te digo, mulher, você que está ouvindo esse aparelho de som, a tua fé em Jesus Cristo, aleluia, se não for uma fé meia boca, mas se for uma fé genuína, não só vai te curar, mas vai curar o seu casamento, curar o seu marido, curar os seus filhos, a sua família e também salvar. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus também fala, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, aleluia, glória a Deus, aleluia, a partir do versos 31, a palavra de Deus diz que Jesus chegou em uma aldeia, aleluia, e trouxeram, aleluia, aleluia, um jovem, aleluia, que era surdo e mudo, aleluia, glória a Deus, e levaram esse jovem até Jesus, aleluia, para que Jesus curasse aquele jovem. E Jesus, cheio de misericórdia, olha para aquele jovem, e Jesus, aleluia, ele vai, aleluia, ele passa, aleluia, saliva, isso mesmo, porque Jesus é tão santo, é tão santo, é tão santo, que até a saliva de Jesus cura. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus passa saliva tanto nos lábios como no ouvido daquele jovem. E Jesus usa uma palavra, aleluia, em hebraico, aleluia, ele diz éfata, aleluia, que quer dizer se abra. E a boca daquele jovem se abriu, as cordas vocálicas se abriu, e ele começou a falar, começou a cantar, os ouvidos se abriram e ele começou a ouvir, aleluia. E agora eu te digo, Jesus está batendo na porta do teu ouvido, na porta do teu coração. Se tu abrir, ele entrará. Na Zona Norte. Eu fui na 76. Na Caes eu participei da Caes, mas não, fui na 76. Fui na Caes. Fez? Fui na Caes? Foi? Aleluia! Eu fui o pastor Hilton, não foi? A palavra de Deus, aleluia, Pastor Hilton, também fala, aleluia, lá em Lucas, no capítulo 9, no versos 37, aleluia, que tinha um jovem epilético, aleluia, esse jovem, ele dava convulsões, aleluia, glória a Deus, ficava se debatendo, rolando pelo chão, aleluia, rolava em cima do fogaréu, aleluia, em cima das brasas para se queimar, se jogava nos rios profundos para morrer afogado, mas não era o jovem, aleluia, eram os demônios querendo matar aquele jovem, aleluia, e o pai dele desesperado. Eu quero dizer para você, papai, você que está na sua casa, você que está ouvindo esse aparelho de som, se você, aleluia, se coloca nessa situação, aleluia, clame pelo sangue de Jesus, clame por Jesus, porque a palavra de Deus diz que o pai daquele jovem, aleluia, ele chama por Jesus e diz: Jesus, cure meu filho, que eu já não aguento mais esse sofrimento. Aleluia! E a palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus coloca as suas mãos santas e poderosas, Jesus, não o homem, aleluia, e aquele jovem é liberto daqueles demônios. E o pai corre e abraça aquele jovem, aleluia, chorando de alegria. É assim, aleluia, que você, papai, se você crê, é assim, papai, se você crê, você que é pai, aleluia, glória a Deus, você verá o que Deus vai fazer na vida do seu filho e da sua filha. Aleluia. A palavra de Deus também fala em Lucas, no capítulo 15, no versos 11. A palavra de Deus diz que tinha um jovem, aleluia, que morava com seu pai e seu irmão, vivia uma vida muito bem, aleluia, muito amado pelo pai, muito querido pela família, mas ele resolveu, aleluia, de uma hora por outra, aleluia, falou com o pai
para dar parte da herança dele. E o pai deu a herança dele. E ele se ausentou-se da casa do pai. Ele foi para uma terra muito longa, aleluia, glória a Deus. E lá naquela terra, ele trocou a herança do pai, aleluia, pelas bebedeiras, pelas orgias, pelas drogas, pela prostituição, aleluia, pelo crime, aleluia, aleluia, pelo cigarro, aleluia, pela mentira, pelo engano. E pelo engano, ele foi enganado. Quando acabou tudo, os amigos dele desapareceram. A palavra de Deus diz que veio uma grande fome sobre aquele lugar, e aquele jovem começou a padecer fome, e para ele não morrer, aleluia, a única comida que ele tinha, aleluia, era comida de porcos, aleluia. Aquele que se descia dos caminhos do Senhor, aquele que sai da casa do Senhor, que troca a herança que Jesus lhe entregou lá na cruz do Calvário pelas coisas do mundo, aleluia, ele está se alimentando de porcaria, está se alimentando de comida de porco. Mas nesta noite, Jesus me usa para lhe dizer: glória a Deus, aleluia, Senhor. Faça como o filho pródigo, caiu em si, se arrependeu e disse: vou para a casa do meu pai, porque eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus. E ele voltou, e no meio do caminho a palavra de Deus diz, aleluia, que o pai dele foi ao encontro dele, abraçou ele, beijou ele e disse: meu filho querido, aleluia, aquele que estava morto reviveu, o que estava perdido foi encontrado, aleluia. Entre para a casa de papai, volte para a casa de papai, volte para a casa de papai. Glória a Deus. Santo Deus, Deus tremendo. Estou encerrando. Aleluia. Quero convidar a minha esposa. Vem para aqui, minha esposa. Capelão Zezinho. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o pai restaurou a vida daquele jovem. Colocou na mão dele, no dedo dele, um anel. Isso quer dizer honra. Aleluia. O vestiu com roupas limpas. Isso quer dizer cuidado, zelo. Colocou sandália nova em seus pés, para que ele vigiasse por onde ele ia andar. Aleluia. Agora dessa vez, daqui para frente. Aleluia. A palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus também fala, aleluia, aleluia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, fala de uma mulher que ficou conhecida como uma mulher samaritana. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar, aleluia, essa passagem, aleluia, glória a Deus, meu irmão, aleluia, glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa. Se a gente fosse narrar as maravilhas de Jesus, a gente ia passar a noite, ia passar a segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente só ia entregar domingo de novo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que era meio-dia em ponto. E Jesus para num poço chamado Poço de Jacó. Não tinha ninguém. O sol mesmo de rachar a boleira no meio. E aquela mulher está tirando aquela água quente. Ninguém sabia o mistério daquela mulher, porque ia de meio-dia. Todo mundo ia de manhãzinha cedo, pegar água fria. Aquela mulher ia de meio-dia, ninguém sabia o mistério. Jesus sabia. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Para você que está em casa, os irmãos que estão aqui. Tem um mistério na tua vida que você não está entendendo nada. Jesus sabe. E Jesus entende. Agora Jesus quer que você tome uma posição. É verdade, Senhor. Jesus quer que você tome uma decisão. E cuidado para não tomar essa decisão errada, que você já tomou e se arrebentou. Ora. Aleluia. Aí Jesus chega, está sentado lá, e ela chega para tirar a água.
E ela reconhece Jesus, que é judeu, e ela é samaritana. Os judeus eram intrigados, aleluia, com os samaritanos. O resto dos judeus, tudo menos Jesus. Jesus não é intrigado com ninguém. Jesus ama a todos, perdoa a todos, cuida, guarda, protege a todos. Aleluia, a todos aqueles que querem. Daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E aquela mulher vai ali tirar água. Aí Jesus diz: me dê água. Aí ela: por que tu me pede águas? Tu não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Aí Jesus disse: minha filha, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu é quem pediria água. Meu amigo, minha amiga, você está sedento faz anos, a sua alma está sedenta, mas não é de água da Caerne, nem de água, aleluia, do botijão, não, aleluia. Essa água se chama Jesus, e só Jesus tem poder de matar a sua sede. Verdade, glória a Deus. Jesus diz: minha filha, se tu soubesse que te pede água, tu é quem pediria água a mim. E ela diz: é meu dia em pôr, o sol está de rachar a moleira. Como é que tu me dizes de onde tu vai tirar água, e água fresca? Aleluia. Jesus diz: olha, chama o teu marido. Chama o teu marido para te ajudar. Ela disse: Senhor, aleluia. Jesus disse: não precisa dizer nada, não, eu já sei. Você já teve 5 maridos, nenhum era seu. O que você tem agora não é seu também. A mulher regalou com 18, aleluia, e disse: estou vendo que tu és profeta. Jesus disse: por quê? Eu disse: tu tinha 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus conhece muito mais da minha vida e da tua vida, daquilo que a gente possa imaginar. Jesus sonda o teu coração, Jesus sonda o teu pensamento. Aleluia. Tudo aquilo, aleluia, que se faz a escuridão, Jesus vê a olho nu. Oh, Rabagalaga Soriadarai, aleluia. Aleluia. Aí Jesus me leva até a sua cidade, e aquela mulher levou Jesus, porque ela viu que Jesus é diferente, Jesus é confiante, Jesus é amável, Jesus é perdoador, Jesus é acolhedor, aleluia. Jesus abraça até o mais vil pecador, Jesus cuida das feridas, Jesus cuida da alma, aleluia. Jesus cuida nos mínimos detalhes. E ela viu, aquela mulher viu que aquele homem, Jesus, era diferente, aleluia, e ela confiou nele. Nesta noite você, meu amigo, minha amiga, pare de confiar na sua própria força, na sua mentalidade, aleluia. Confiar nos homens, no presidente, no governador, nos prefeitos, nos políticos, e passe a confiar em Jesus. A palavra de Deus diz que aquela mulher foi com Jesus, e Jesus ganhou toda aquela cidade, a cidade de Samaria. Aleluia, aleluia. Jesus quer ganhar esse bairro do Planalto. Jesus quer ganhar a tua rua, quer ganhar a tua vizinhança, quer ganhar a tua família, a tua parentela, quer ganhar os estudantes lá do teu colégio, aleluia. Quer ganhar, aleluia, os operários lá do trabalho que você trabalha através de você. Oh, Ramanalabassuri Andarai, aleluia. Fique de pé, igreja. Vamos louvar e adorar o Senhor. Escute. Aleluia, glória a Deus. Desse louvor vem para aqui para frente, irmão. Eu quero o irmão Júnior